Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Flores para Algernon, do autor Daniel Kish. Uma leitura que é muito difícil, mas que vale a pena e tem que ser lida ao menos uma vez na vida. Vamos conversar sobre ele depois da vinheta. Oi, pessoal, bem-vindos de volta. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Flores para Algernon. É um livro muito sensível, literalmente destruidor, e que faz todo sentido ser lido. É uma experiência surreal de leitura. E a gente vai falar um pouquinho sobre o autor Daniel Kish, que teve inspiração para escrever esse livro em um momento, durante uma aula, quando um aluno dele com deficiência intelectual chegou com ele e diretamente perguntou: como é que eu faço para ficar inteligente? E foi a partir desse momento que o autor teve a inspiração para escrever esse livro. E foi quando literalmente nasceu o personagem Charlie. O autor foi premiado 2 vezes, em 1959 com o prêmio Hugo por contas e o prêmio Nebula pelo romance. E a gente vai falar agora sobre o romance, e tem como personagem central o personagem Charlie Gordon, que é um jovem não, é um rapaz por volta dos seus 30 anos, que tem deficiência intelectual e está frequentando um centro para alunos com deficiência intelectual, já sabe escrever e ler minimamente, e ele se candidata a ser o primeiro ser humano a fazer parte de um experimento que vai ampliar o cérebro humano, facilitando assim que ele possa ampliar o campo de aprendizado dele. Ele vai ser o primeiro ser humano a passar por essa experiência, ele vai ser o primeiro ser humano a ser literalmente cobaia. O centro onde ele fez esse experimento só tinha feito até então com animais. Inclusive, um dos ratos, o Algernon, que é realmente o título desse livro, é um dos ratos que desenvolveu melhor a inteligência dele, a ponto dele superar os outros ratinhos. E esses dois personagens, o Charlie e o Algernon, é que realmente tornam esse romance inusitado. Aí o Charlie faz a cirurgia dele, e depois disso, é um processo lento, ele nem percebe ao longo desse processo, mas a inteligência dele se amplia a um tal ponto que ele chega a superar os professores e especialistas que idealizaram esse projeto. Ele adquire muito conhecimento, ele absorve muitas informações. No entanto, ele tem vários aprendizados com isso, e um deles é que o conhecimento sem a inteligência emocional para lidar com isso acaba trazendo mais prejuízos e problemas do que soluções. Ele adquiriu muito conhecimento, chegando até a superar os idealizadores desse projeto, só que essa inteligência que ele tanto almejou, ele queria ficar inteligente, é o que ele fala durante todo o livro. Ele queria ter conhecimento, ele queria aprender mais coisas, contudo, todo esse aprendizado não trouxe, por exemplo, soluções práticas, que ele, ao longo desse processo, ele refletiu bastante. Não trouxe, por exemplo, muitos amigos, as pessoas já não gostavam dele antes desse processo, e passaram a gostar menos ainda depois que ele passou por esse processo e adquiriu todo o conhecimento que ele tinha adquirido. Não trouxe, por exemplo, ele queria poder mostrar para a mãe dele, por exemplo, que a mãe dele que mais queria que ele fosse inteligente. Ele não conseguiu fazer isso. E quando ele reencontrou a mãe dele ao longo da história, ele reencontrou uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa que deixou bem claro que não queria conviver com ele, a não ser que ele se ajustasse às outras pessoas. Esse livro faz a gente refletir muito sobre como é a vida com pessoas abaixo da média de inteligência e as pessoas que estão muito acima da média. Ele traz muitos insights e reflexões que fazem a gente também perceber que o conhecimento e a ausência dele fazem totalmente diferença na vida das pessoas. E eu vou trazer um pouco das minhas próprias impressões, porque esse livro ele mostrou de formas assim muito interessantes, por exemplo, como é que a gente lida com essa questão da aquisição do conhecimento, do processo de aprendizado, principalmente ele me fez eu me enxergar como docente, porque eu aprendi muitas coisas, não só como docente, mas como aluna também. Muitas vezes eu precisei entender esse romance também pela ótica da aluna, que adquire conhecimento o tempo todo. E esse romance, em vários momentos, ele é destruidor. O Charlie não tem um momento feliz. Para não dizer que não teve um momento que seja, teve um momento hilário entre ele e o Algernon. E pelo menos hilário na minha ótica. Mas, de modo geral, a jornada de Charlie, no momento que ele passa por esse experimento e amplia o campo de conhecimento dele, ele passa a adquirir conhecimento, até o momento em que esse experimento começa a atingir um declínio e ele volta ao mesmo status quo que ele tinha antes de passar pelo experimento,
Foi uma jornada cheia de percalços e uma jornada muito dura também, porque ele percebe que tanto o conhecimento como a ausência desse conhecimento, eles longe de trazerem benefícios, eles não trazem nem mesmo soluções práticas. É um livro arrasador, é um livro muito forte, emocionante realmente, a gente fica bem para baixo quando termina de ler esse livro, mas é um livro muito sensível, muito emocionante no sentido de fazer a gente ter muitos aprendizados. É um livro muito importante de ser lido, pelo menos uma vez na vida. E eu vou trazer um trecho que eu acho que vale a pena ser lido. Olha só, esse trecho aqui é muito importante. Eu marquei e ele vale a pena. Eu acho que é um aprendizado para todos nós. Inteligência e educação sem doses de afeto humano não servem de nada. Eu só parafraseei aqui porque a palavra que ele usou aqui, apesar de pertinente, não vale a pena ser repetida. Mas, realmente, de modo geral, eu consegui sintetizar bem o que ele disse. Assim, ele disse nesse trecho em particular. Inteligência e educação, elas são extremamente importantes. Mas sem a inteligência emocional necessária para lidar com esse processo de aquisição do conhecimento, eles não trazem soluções, não trazem realmente soluções práticas para o nosso dia a dia e não melhora nossas relações interpessoais, ao contrário. Quando você não tem conhecimento, você enfrenta problemas, e quando você tem muito conhecimento, enfrenta alguns problemas e mais alguns lá para frente. De modo geral, esse livro trouxe muitos aprendizados, me ensinou a ser mais humana enquanto estudante, enquanto professora, ele me ensinou a ser mais humana. Espero que esse livro também possa trazer ensinamentos muito importantes. Você leu esse livro? Você gostou? Que lição esse livro trouxe para você? Conta aqui nos comentários. E vou me despedir por aqui, gente. Espero que vocês gostem muito. E se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E tchau, gente. Até a próxima oportunidade. Falei pouco sobre esse livro, mas acho que foi o suficiente. Tchau, pessoal.